Existem lugares neste mundo que toda pessoa deveria conhecer pelo menos uma vez na vida. E hoje vamos percorrer 7 dos destinos mais icônicos da Terra. Uma jornada que nos levará por florestas, montanhas, lagos cristalinos, cidades antigas e monumentos que continuam intrigando pesquisadores até os dias atuais. E fique até o final, porque o nosso último destino é uma das construções mais impressionantes já realizadas pela humanidade. Nossa primeira parada acontece na América do Sul, na fronteira entre Brasil e Argentina. O Rio Iguaçu encerra sua jornada de forma espetacular. Após percorrer mais de 1.000 quilômetros pelo interior do continente, suas águas encontram enorme desnível no terreno e despencam por um conjunto aproximadamente de 275 quedas distribuídas ao longo de quase 3 quilômetros. As cataratas do Iguaçu não surgiram da noite para o dia. Há mais de 100 milhões de anos, gigantescos derrames de lava cobriram parte desta região, formando extensas camadas de basalto. Ao longo do tempo, a água começou a desgastar lentamente essas rochas, esculpindo a paisagem que conhecemos atualmente. O ponto mais importante e impressionante é a Garganta do Diabo. Ali, dezenas de quedas convergem para uma imensa fenda em formato de ferradura, criando uma cortina de água que pode atingir mais de 80 metros de altura. A força é tão intensa que uma névoa permanentemente sobre o oceano pode ser vista a quilômetros de distância. Quando os raios solares atravessam essa névoa, arco-íris se formam sobre as quedas, transformando a paisagem em um espetáculo natural. Toda essa região está protegida por parques nacionais de 2 lados da fronteira e abriga uma das áreas de biodiversidade mais importantes da América do Sul. Mas agora, deixando as florestas subtropicais e seguindo para o outro lado do planeta, nossa próxima parada nos leva ao sul da China, onde a erosão criou um cenário que parece desafiar a gravidade. Na província chinesa de Wuhan, encontra-se uma das paisagens mais incomuns já formadas pela natureza. À primeira vista, parece que enormes colunas de pedra emergem imediatamente e diretamente das nuvens, mas a história desse lugar começou milhões de anos atrás. O que vemos hoje era originalmente parte de uma extensa formação rochosa. A ação contínua da chuva, do vento e das mudanças de temperatura foram desgastando lentamente as áreas mais frágeis, enquanto os trechos mais resistentes permaneceram de pé. O resultado são milhares de pilares de quartzo arenito espalhados por uma área de centenas de quilômetros quadrados. Alguns deles ultrapassam mais de 1.000 metros de altura. No topo dessas formações cresce a vegetação abundante, criando um contraste impressionante entre pedra, floresta e neblina. Quando as nuvens sobem pelos vales, a base dos pilares desaparece da vista. E é justamente esse efeito que fez a região ganhar fama internacional e inspirar as montanhas flutuantes vistas no filme Avatar. Além das formações rochosas, Zhanghe abriga uma das pontes de vidro mais famosas do mundo, suspensa a centenas de metros acima do vale. Mas a nossa viagem continua. Deixamos agora as montanhas e voltas pela névoa asiática para seguir rumo ao coração da Europa. Nosso próximo destino mostra como a água pode ser tão poderosa quanto o tempo. Entre as florestas densas e montanhas suaves da Croácia, encontra-se um dos sistemas de lagos mais extraordinários da Europa, os Lagos de Plitvice. Eles são formados por 16 lagos principais, conectados por dezenas de cachoeiras e canais naturais. O que torna esse lugar único é que a paisagem continua sendo construída até hoje. As barreiras naturais que separam os lagos surgem a partir da deposição gradual do travertino, um material formado pela interação entre minerais dissolvidos na água e organismos microscópicos presentes no ambiente. Esse processo acontece lentamente, milímetro por milímetro, remodelando o parque ao longo dos séculos. Isso faz a água apresentar diferentes tonalidades de azul, verde e turquesa. Com isso, essas variações dependem da profundidade, da quantidade de materiais e da incidência da luz solar. Em alguns pontos, a transparência é tão grande que é possível observar claramente o fundo dos lagos. Passarelas de madeira permitem atravessar áreas onde a água e a floresta praticamente se confundem. É um cenário que demonstra como processos naturais discretos podem criar paisagens extraordinárias. Mas agora, deixemos a Europa para seguir rumo ao extremo leste da Ásia. Nossa próxima parada é o símbolo nacional do Japão.
dominando o horizonte japonês. O Monte Fuji é uma das montanhas mais reconhecidas do planeta. Com 3.776 metros de altitude, ele é o ponto mais alto do Japão. Apesar da aparência tranquila, o Fuji é o vulcão ativo. Sua forma quase perfeita foi construída por sucessivas erupções que acumularam camadas de lava e cinzas ao longo de milhares de anos. Durante boa parte do ano, o topo permanece coberto por neve. Quando o céu está limpo, o seu reflexo aparece nos lagos que cercam a montanha, criando uma das imagens mais famosas da Ásia. Mas a importância do Fuji vai muito além da geografia. Ele ocupa um lugar central na cultura japonesa. Há séculos, peregrinos percorrem suas trilhas em busca de significado espiritual. Artistas, escritores e poetas transformam sua silhueta em um dos maiores símbolos de identidade nacional japonesa. Em 2013, o local foi reconhecido pela Unesco por sua importância cultural. Mas agora, atravessamos novamente o Oceano Pacífico. Nossa nova jornada retorna à América do Sul para conhecer uma das maiores realizações da engenharia antiga. Escondida entre as montanhas dos Andes peruanos, Machu Picchu continua sendo um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Construída pelos Incas por volta do século XV, a cidade ocupa uma posição estratégica entre picos montanhosos cercados por vales profundos. Mesmo diante de um terreno extremamente difícil, seus construtores criaram uma obra notável. Os blocos de pedra foram talhados e encaixados com tamanha precisão que muitas estruturas permanecem intactas após séculos de terremotos e mudanças climáticas. A cidade possui avançados sistemas de drenagem, canais de abastecimento de água e extensos terraços agrícolas, capazes de sustentar a sua população local. Após a chegada dos espanhóis ao continente, o local acabou abandonado e permaneceu escondido por séculos entre as montanhas. Foi apenas em 1911 que Machu Picchu voltou a chamar a atenção do mundo, hoje considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Mas a nossa viagem pelas Américas ainda não terminou. Seguiremos agora para o norte, rumo às montanhas rochosas do Canadá. No interior do Parque Nacional de Banff, encontra-se um dos lagos mais fotografados do planeta, o Lago Moreland. Ele está localizado no Vale dos 10 Picos, cercados por montanhas que ultrapassam mais de 3.000 metros de altitude. Sua coloração azul intensa não é resultado de qualquer efeito artificial. Ele acontece por causa da chamada farinha de rocha. Durante o deslocamento das geleiras, enormes massas de gelo trituram as rochas das montanhas. As partículas resultantes são carregadas pelo degelo até o lago. Quando a luz atinge essas partículas suspensas na água, determinadas frequências luminosas são refletidas com maior intensidade, produzindo a tonalidade azul turquesa característica do local. Durante o verão, quando o degelo atinge seu auge, o lago apresenta sua aparência mais famosa. É uma paisagem que se tornou mais símbolo das montanhas rochosas canadenses. Mas para concluir nossa volta ao mundo, seguiremos agora para o norte da África. Nosso último destino atravessou mais de 4.000 anos de história. Às margens do deserto egípcio, ergue-se uma das maiores realizações arquitetônicas já construídas pelo ser humano: as pirâmides de Gizé. Elas foram construídas durante o antigo Império Egípcio, há aproximadamente 4.500 anos. A maior delas, a pirâmide de Quéops, possui originalmente cerca de 146 metros de altura. Durante quase 4.000 anos, ela permaneceu como a estatura mais alta construída pela humanidade. Milhões de blocos de pedra foram transportados e posicionados com um grau de precisão que continua impressionando arqueólogos e engenheiros modernos. Originalmente, as pirâmides eram revestidas por calcário branco, polido, que refletia a luz solar e podia ser visto a grandes distâncias. Ao lado delas, encontra-se a Esfinge, uma gigantesca escultura esculpida diretamente na rocha. Das 7 maravilhas do mundo antigo, a Grande Pirâmide é a única que permanece de pé. Um monumento que atravessou impérios, guerras e milênios, permanecendo como testemunha silenciosa da história humana. Nossa jornada começou entre as águas das Cataratas do Iguaçu, atravessou as montanhas da China, os lagos da Croácia, os vulcões do Japão, as cidades dos Andes, as geleiras do Canadá e terminou diante das antigas pirâmides do Egito. Lugares separados por oceanos, culturas e milhares de quilômetros, mas unidos por uma característica em comum. Todos ajudam a contar a extraordinária história do nosso planeta Terra. E para você,
Quais desses lugares merecem estar no topo da lista de destinos para conhecer um dia? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E se gostou dessa viagem, se inscreva no canal, ative as notificações e continue explorando conosco os lugares mais fascinantes da Terra. Até a próxima viagem.